Olá novamente, e para minha próxima parcela das crônicas de Abbey Road, estaremos olhando para o Reino Unido como um todo e o navio naufragando de uma nação que é. Estaremos olhando para tudo, desde o National Health Service até o sistema de justiça de 2 níveis, bem como a anarcotirania que reina sobre estas ilhas. Para começar, vamos analisar a situação econômica. O Instituto Nacional de Pesquisa Econômica e Social acaba de divulgar um estudo destacando que 15 anos de estagnação econômica no Reino Unido resultaram em algumas regiões sendo mais pobres do que as áreas menos afluentes da Eslovênia e da Lituânia. Além disso, a economia do Reino Unido mostrou 0 crescimento no terceiro trimestre de 2024. A Grã-Bretanha não é mais uma nação rica. Espectadores regulares deste canal sabem que estou de volta ao Reino Unido e às crônicas de Abbey Road. Infelizmente, tive que fazer uma visita para usar o sistema de saúde local e uau, simplesmente uau. É um sistema que até os peruanos ou micronésios teriam vergonha. Para comparação, o National Health Service, que é reverenciado de maneira quase religiosa, está sempre à beira do colapso devido a coisas como subfinanciamento crônico, uma população envelhecida, bem como uma imigração em massa implacável que está aumentando a demanda. Além disso, a falta de pessoal é agravada pela baixa retenção, deixando-o sobrecarregado e com recursos insuficientes, muito parecido com o sistema no Canadá. Em contraste, o sistema de saúde do Japão, com o qual estou muito mais familiarizado, prospera com cobertura universal e, a partir da minha própria experiência e os dados mostram, criou um modelo centrado no paciente resiliente que supera o National Health Service em termos de acessibilidade, resultados e sustentabilidade. E não me refiro ao sistema americano neste vídeo. Mas o que é claro é que a Grã-Bretanha não é mais uma nação saudável. Mas uma coisa que o Japão tem e que os britânicos poderiam aprender desesperadamente é a ênfase cultural na manutenção da saúde. E realmente, isso deveria ser adotado por todos os indivíduos ao cuidar de sua saúde, o que proporciona uma boa transição. Agora, mudando de assunto, pensei em dar a vocês minha opinião sobre a fervura lenta que muitos países do mundo ocidental estão agora testemunhando, à medida que o pote de liberdades evapora para o éter proverbial. E para todos os efeitos, as autoridades nem mesmo estão tentando esconder seu uso desproporcional de força, penas de custódia e a liberação do estabelecimento sobre aqueles que pretendem silenciar. Por exemplo, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, recentemente alertou no programa Ingram's Angle da Fox News sobre o suicídio civilizacional da Europa, argumentando que nações como o Reino Unido estão falhando em controlar suas fronteiras enquanto restringem a liberdade de expressão daqueles que questionam o que ele chama de invasão. Vance teme o colapso cultural devido à migração incompatível. E, apesar de afirmar a relação especial entre Reino Unido e Estados Unidos, insta a Europa a reivindicar a soberania enraizada em sua herança cristã. Grã-Bretanha não é mais uma sociedade livre. E porque me encontro aqui em Londres, pensei em examinar um pouco mais de perto os comentários de J.D. Vance e a descida do Reino Unido para um estado de anarcotirania. Anarcotirania é um conceito usado na crítica à democracia social moderna. Samuel Francis argumentou que os problemas de um Estado gerencial se estendem a questões de crime e justiça. Em 1992, ele introduziu a palavra anarcotirania e a definiu desta maneira. Nós, referindo-se ao Estado, nos recusamos a controlar verdadeiros criminosos. Isso é a anarquia. Então nós controlamos os inocentes e isso é a tirania. Lendo do site da Polícia Metropolitana de Londres, fica claro que, pelo menos no Reino Unido, uma classe inteira de lei é destinada a manter um controle sobre as tensões sociais que foram de fato criadas pelas políticas implementadas pela classe política. Essas leis são ditas estar em vigor para proteger as pessoas de serem ofendidas. Define um crime de ódio como qualquer ofensa percebida pela vítima ou qualquer outra pessoa como motivada por hostilidade.
E não precisa de evidências, apenas percepção. Para comparar e contrastar, existem inúmeras gangues saqueando por todo o país, e o número de meninas saqueadas é muito alto, mas essencialmente desconhecido, e elas são ainda mais vítimas da anarquia criada e fomentada pelo Estado. Por décadas, a polícia, os serviços sociais, os conselhos locais e a mídia conspiraram para silenciar as meninas em nome da coesão comunitária. Na verdade, a deputada do Partido Trabalhista, Naz Shah, até retuitou uma mensagem quando a escala do horror finalmente estava vindo à tona, dizendo às vítimas de Rotherham do enriquecimento vibrante para fecharem a boca pelo bem da diversidade. Rotherham, é claro, é a infame cidade do norte que estará para sempre ligada a tal enriquecimento vibrante. Tanto que sua ex-deputada trabalhista Sarah Champion descreveu essas agora comuns trocas interculturais no Reino Unido como um desastre nacional. Claro, ela foi então forçada a renunciar porque apontou o óbvio, já que tais ações não podem passar sem serem punidas em um estado de anarco-tirania. E então os britânicos começaram a odiar. Você pode testemunhar o excesso de autoridade pelas autoridades no Reino Unido quando, no ano passado, após os cidadãos responderem a um governo que parece não querer ou não ser capaz de protegê-los, ou a seus filhos enquanto eles respondiam com indignação e tumultos em relação ao esfaqueamento de 3 meninas pequenas, claro que a anarco-tirania entrou em pleno efeito em relação a qualquer postagem nas redes sociais que o Estado considerasse inaceitável, e aqueles que as faziam foram condenados há anos atrás das grades. O diretor de processos públicos, Stephen Parkinson, afirmou: "Nós temos policiais dedicados que estão vasculhando as redes sociais. O trabalho deles é procurar por esse material e depois seguir com a identificação, prisões e assim por diante", acrescentando que, embora as pessoas possam não achar que estão fazendo algo errado, elas estão e as consequências recairão sobre elas. Testemunhe assim a tirania, hilariamente do ponto de vista de um americano, pelo menos o comissário da Polícia Metropolitana de Londres, Mark Rowley, afirmou que as prisões não se limitarão aos cidadãos britânicos, alertando que o governo extraditaria cidadãos de outros países. "Vamos jogar toda a força da lei nas pessoas", ele disse. "E se você está neste país cometendo crimes nas ruas ou cometendo crimes de mais longe online, nós iremos atrás de você." O que é abundantemente claro é que garantir que as pessoas não se ofendam com os outros falando é uma prioridade nacional, não enfrentar os problemas subjacentes que criam os criminosos de pensamento em si. O Reino Unido possui vários exemplos de seu sistema de 2 níveis. Escolha um deles. Pegue Sam Melia, um ativista nacionalista que foi preso em março de 2024 por 2 anos no Tribunal da Coroa de Leeds. Seu crime? Administrar um grupo de telegrama que distribuía o que a coroa chamou de adesivos racistas. Alguns anti-imigrantes, outros antissemitas, que a coroa alegou ser para incitar o ódio racial. Mas deve ser dito que absolutamente nenhuma violência ocorreu deste grupo de telegrama ou de seus adesivos. No entanto, sua sentença reflete uma punição severa e rápida pela expressão, enquanto o juiz do caso observou que esses adesivos com slogans como "tudo bem ser branco" não eram inerentemente ilegais. A condenação de Melia se baseou em sua intenção e ações, e sua intenção é o que o governo diz que é no Reino Unido. Contraste esse caso com o caso de Mufta Mohammed, que foi condenado em janeiro de 2025 a 15 meses no Tribunal da Coroa de Derby por assediar sexualmente 3 estudantes de 16 anos e exposição indecente em maio de 2023. Com 22 ofensas anteriores, mas tendo cumprido 14 meses em custódia preventiva, ele foi libertado dias depois, sob licença após a leitura de sua sentença. E o sistema de justiça de 2 níveis do Reino Unido está prestes a se tornar ainda pior. Com as novas diretrizes de sentença que entram em vigor este
1º de abril de 2025 e exigirá que os tribunais considerem relatórios pré-sentença para minorias étnicas, culturais e religiosas. E o que isso significa é que essas minorias receberão sentenças mais brandas do que as dadas a homens brancos cristãos pelos exatos mesmos crimes, quando você nem mesmo pode falar sobre os problemas que assolam a sua sociedade. Soluções reais para o estado de anarcotirania criado pela classe dominante para punir os cumpridores da lei por se manifestarem sobre a sua própria desapropriação. Nunca serão encontradas. Completando o ciclo, Francis argumentou que a anarcotirania está incorporada no sistema gerencial e não pode ser resolvida simplesmente combatendo a corrupção ou votando contra os titulares. Ele conclui que a única maneira é devolver o poder aos cidadãos que respeitam a lei e só então a sanidade pode ser restaurada. Eu acho que esse é um ótimo ponto de partida. Se eu fosse fornecer soluções para salvar o Reino Unido, acho que primeiro ele deve promulgar leis de liberdade de expressão absoluta, como Francis, Vance e Musk, por falar nisso, defendem, protegendo toda a expressão, ofensiva ou não, e para poder expor questões como Rotherham ou crime que é cometido por grupos protegidos. Claro, no mínimo, um país precisa ter penas padronizadas e, portanto, a necessidade de descartar as diretrizes étnicas que virão em 2025 e aplicar penas iguais para todos. 2 anos por adesivos não deveriam ultrapassar 15 meses por assédio sexual. E isso, pelo que eu posso dizer, é apoiado por 64% da população britânica, segundo uma pesquisa de 2024. Finalmente, e claro, devolver o poder, como Francis sugere, capacitar as comunidades locais para supervisionar a polícia e a justiça, para contrabalançar o excesso de gerenciamento do Estado britânico. Essas etapas exigem uma revisão legislativa e este é o verdadeiro obstáculo, claro. Mas se promulgada, poderia desmantelar o ciclo de anarcotirania no Reino Unido. E isso deve ser feito imediatamente, porque a Grã-Bretanha é uma sociedade moribunda. Então, muito obrigado por assistir até o final deste vídeo. Se você gostou, por favor, dê um like ao sair. Além disso, verifique se você ainda está inscrito. Além disso, se você quiser se inscrever no canal, as maneiras de fazer isso estão na descrição. Lembre-se também de conferir o patrocinador deste vídeo, Black Forest, e seus incríveis suplementos. O link para esses suplementos está na descrição e no comentário fixado. Com isso, vejo você no próximo vídeo. Tchau por agora.